Olá, hoje é 4 de abril de 2021, Páscoa, domingo de Páscoa. E hoje o nosso assunto vai falar sobre a Páscoa, né? Os judeus, eles referem a festa pelo seu nome original, Pesach. É de origem hebraica, quer dizer passagem, e deu origem, entre outras, à palavra Páscoa. E para os judeus é a festa que comemora a passagem do povo israelita da escravidão do Egito para a libertação da terra prometida, através da travessia do Mar Vermelho guiado por Moisés. Já a Páscoa cristã também está associada à ideia de passagem. No caso, é da morte para a vida, a solenidade que celebra a ressurreição de Jesus é uma, ou talvez a mais importante do cristianismo, porque é a vitória de Jesus sobre a morte, o que confere o sentido a nós cristãos, né? A Páscoa é a renovação, renova ação, uma nova ação nas nossas vidas, né? Com ela a esperança de um mundo melhor, de ver a vida de uma forma bastante diferente. Muito bem, muitos de nós não queremos mudar para não sofrer e nós acabamos sofrendo muito e temos que mudar porque essa é a lei de Deus, a lei do progresso. Pois o progresso é a lei do Pai que atua não só em nós, humanos, mas em todo o universo. E refletir causa confrontos, não é mesmo? Entramos ali numa batalha íntima que nos causa muitas vezes desconforto. Mas o alto amor, que é a origem permanente do aprendizado, nos ensina que para aprender a entender o que acontece lá fora com os outros, antes é necessário entender o que acontece dentro de nós. Criamos o ambiente propício ao nosso aprendizado, à medida que caminhamos na nossa escala evolutiva. Gente, o que está fora é reflexo do que está dentro de nós. Somos todos ainda iniciantes com Jesus. Apesar de já ter passado 2021 anos da sua vinda aqui na Terra, nós ainda somos iniciantes. E é no silêncio do nosso mundo interno que a nossa libertação de impulsos inferiores começam exatamente quando nós temos a coragem de fazermos a justa apreciação de nós mesmos. Quando nós começamos a nos conhecer, sabendo das nossas capacidades e também das nossas limitações. Nós temos um grande exemplo que é o reconhecimento humilde, né, de Paulo de Tarso. Quando Paulo de Tarso disse, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. E é esse reconhecimento que nós estamos convidando hoje a todos nós, para nós renovarmos nessa Páscoa, buscarmos uma nova forma de olhar o mundo à nossa volta, mas necessário é que nós comecemos a olhar primeiro o mundo de nós mesmos. E assim, quando nós nos sintonizamos com Jesus, com os benfeitores de luz, nós vamos aprendendo a nos conhecer. A energia de Deus, ela circula por toda parte. E quando agimos, amigos, com amor, como Jesus nos ensinou, quando nós somos agradecidos e reconhecemos os nossos limites e as nossas capacidades, ou seja, a justa apreciação de nós mesmos, a energia de Deus flui em nós com mais vigor no nosso coração, dando-nos a direção a seguir, o caminho evolutivo a qual nós devemos escolher. Queridos, nós já estamos vendo aí o momento que nós estamos vivendo de seleção de valores, né? E aí nós precisamos lembrar de uma frase de Emmanuel que diz assim, os raios de amor do Pai nos atinge onde quer que nós estejamos, mas são mais fecundantes quando nós nos
lhes correspondemos com a nossa aquiescência no bem. Então os raios de amor, eles estão aí e podem nos atingir aonde nós estivermos, na escuridão, nas trevas que nós estivermos vivenciando. Mas eles são mais fecundantes, eles nos tornam mais renovados, né? Produzindo frutos quando nós começamos a agir no bem. E é nessa sintonia delicada que nós vamos hoje falar sobre a nossa sombra, o nosso lado B, aqueles porões enegrecidos, aquelas salas nubladas, cantos ensombrecidos, sótãos escuros que escondem aspectos sem luz, dissimulados, reprimidos e ignorados por nós. O assunto de hoje, né, tem um nome interessante no capítulo 5 do livro O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, de Hamed. Lá no capítulo 5 ele chama de mochila imperceptível. E todos nós temos essa mochila imperceptível que nós guardamos aqui, ó, aqui atrás. E assim a gente não quer enxergar, não quer ver, né? Pois é, a gente fica vendo as mochilas imperceptíveis daqueles que estão à nossa frente, mas nunca nós olhamos a nossa mochila imperceptível. Então, o convite nessa Páscoa de hoje, desse dia 4 de abril de 2021, é para que nós entrelacemos as nossas mãos nas mãos do nosso Mestre Jesus. Aliás, nós já estamos fazendo isso, né? Esse reflexão de hoje, esse evangelho de hoje é o número 194, lá no YouTube, no meu YouTube, Cláudia Ferber. Procure, tem muitos assuntos, muitas reflexões, deixe lá o seu entendimento, para a gente ter a nossa troca, né? Mas já estamos aí no número 194, e nós vemos aí, entrelaçando as nossas mãos com o Mestre, refletindo um pouquinho mais do seu ensinamento, das suas experiências, para que nós possamos aprender na nossa alma. É como se uma ave, dentro do ovo, está ali naquele casulinho quentinho, confortável, protegido, mas chega um momento em que a ave percebe que ela precisa de algo mais, que ela não pode ficar parada, que ela não pode ficar ali simplesmente sem viver as experiências da vida, alçar ao voos melhores, e aí ela se quebra, né? Ela quebra de dentro para fora. Ninguém quebra o ovo, ela mesma, lá dentro. Chega um momento ela que se encontra madura, em que ela quer se libertar, e ela mesma quebra a casca do ovo e sai, e assim ela vai alçar voos maiores. Vamos fazer esse simbolismo conosco, né? Já que nós estamos falando em Páscoa, em ovos, né? E o ovo representa o renascer, o ressurgir, o novo momento para as nossas vidas. Vamos quebrar essa casca do ovo, desse casulo temporário, de dentro para fora, para que muitas vezes essa casca ela representa barreiras que nos encolhe, nos prende, nos escraviza a nós mesmos. O Dr. Carl Jung, ele diz assim: todo homem tem uma sombra, e quanto menos ela se incorporar à sua vida consciente, mais escura e densa ela será. Desse modo, ela forma uma treva inconsciente que frustra as nossas melhores intenções. Olha que interessante. Parece lá com aquele, né, aquilo que Paulo de Tarso falava em Romanos capítulo 7, 21, que ele confessou, que ele desabafou o que transcorria lá dentro do seu íntimo. Ele já sabia lá sobre Jung. Ele dizia: acha então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, lá dentro, é como Jung pede para que nós possamos incorporar esse lado B, esse lado negativo, essa sombra, à nossa vida consciente, para que não estrague as nossas melhores intenções na nossa vida. Olha, Paulo era um discípulo sincero. Ele ali nos revelou a batalha íntima. Ele confrontou com a sua própria natureza. Natureza esta que, semelhante a Paulo, todos nós temos também. Esta natureza que nos trai. Uma palavrinha, uma atitude ligeira que põe aparentemente tudo por água abaixo. Pois é, tudo aquilo que na revisão da nossa consciência facilitaria se nós tivéssemos a coragem
de identificar. Aquilo que não fazemos aflorar a consciência aparece em nossas vidas como destino. Olha que interessante. Tudo que nós não queremos olhar, se nós somos mais agressivos, se nós somos muito melindrosos, se nós desejamos nos vingar a todo tempo, né? São coisas que tornam a nosso destino, porque são as nossas escolhas, são advindas dessas naturezas e, consequentemente, criam muitos empecilhos nas nossas vidas. É natural, queridos, que nós venhamos a tropeçar muitas vezes. Afinal, contra uma vontadezinha no bem, nos diz Emmanuel, existem séculos de sombras acumuladas em nossas almas. Chico Xavier, no livro Minutos com Chico Xavier, diz assim, e isso é o que nós vamos levar para nós hoje. O mal, ele não precisa ser corrigido pelo mal quando o bem chega antes. Vou repetir. O mal não precisa ser corrigido pelo mal quando o bem chega antes. O Pai, no seu amor infinito, enxerga as nossas lágrimas, criando para cada um de nós novas oportunidades. Às vezes, no mesmo dia, você tem várias oportunidades para tomar conhecimento de si mesmo, né? E renovar as suas ações. Buscar essa Páscoa, essa esperança, esse conhecimento e buscar novas escolhas a cada dia, ou diversas vezes no mesmo dia. É o Pai nos abençoando, criando novas oportunidades. O nosso livro, esse livro que eu estou falando, né, do modo de entender, ele nos fala que lá na Antiguidade, na Idade Média, né, eles chamavam que os demônios era o bode expiatório para os impulsos e emoções deploráveis dos seres humanos. Porém, gente, ainda hoje, seja qualquer um cristão, pode ser nós espíritas, como de outras religiões irmãs, adora atribuir as quedas à influenciação de espíritos que ainda não atingiram a evolução. E sempre nos desculpamos que esses espíritos é que estariam nos sugerindo atitudes e posturas indevidas. Buscamos os culpados no exterior, quando na verdade a causa está em nós mesmos. Ou seja, como Paulo disse, está dentro dele, ele disse. Ele busca o bem, mas quando ele percebe, o mal está dentro dele. Ele começou a identificar que não são os outros os culpados, mas somos nós mesmos. O mal já jazia dentro dele e nós precisamos pegar esse entendimento de hoje. Amigos, para que o progresso seja alcançado, por menor que ele seja, para que ele não se perca, né? O Senhor da vida nos concede a claridade do hoje, para nós esquecermos as trevas de ontem e nos prepararmos para o amanhã, rumo à luz, essa luz imperecível, que Jesus lá da cruz trouxe para cada um de nós, a vida e não a morte. Tira Jesus morto da cruz e traz ele vivo, porque ele ressurgiu, ele ressuscitou, ele mostrou que a morte não é nada, e sim a vida. A cada dia nós podemos nos desvestir das várias escolhas que nos mortificaram e trazer para cada um de nós uma nova vida, através de escolhas melhores, trazendo o bem, o amor, como diz Chico, né? O mal não precisa pagar com mal quando o bem chega antes. Nós podemos fazer o bem e apagar o mal. O livro, esse modo de entender, ele faz uma analogia dizendo que a sombra é uma mochila que nós levamos nas costas e que por isso não vemos e não admitimos em nós mesmos. Uma mais levada à cruz da consciência, quando nós levamos todas essas sombras à luz da nossa consciência, elas emergem as nossas facetas ocultas e nós começamos a descobrir, né? Quando nós colocamos a luz sobre ela, nós começamos a descobrir todas as nossas dificuldades, nossos defeitos, né? E aí, ao invés de buscar os defeitos nos outros, nós começamos a evidenciá-los dentro de nós mesmos. E para consertarmos qualquer coisa, primeiro precisamos saber que essa coisa se encontra quebrada.
não é? A gente não pode consertar algo se a gente não sabe que aquele algo está quebrado, certo? Então, transpondo, é imprescindível admitir nossa face desconhecida, pois só podemos transformar até onde conseguimos nos ver. Você tem coragem de conhecer a você mesmo? Você tem coragem de conseguir ver você exatamente como você é? O passado, ele acaba então repetindo-se todos os dias no inconsciente. E aí as nossas ações, elas são contaminadas por desejos de outras épocas. A tendência, gente, é nós passarmos a vida repetindo padrões de comportamentos aprendidos na infância da nossa vida, das nossas vidas, das nossas encarnações, cristalizando uma maneira de pensar, petrificando uma maneira de sentir, empedrando uma maneira de agir. E o convite de hoje foi para que nós empreguemos a energia para nos compreender, para compreender a nossa própria maneira de ser. Sim, o passado pode ser transformado quando nós acreditamos em nossa capacidade de criar um novo futuro. Então, você pode sim transformar o seu passado. Você pode mudar o seu passado. Basta que você acredite que tem a capacidade de criar um novo futuro para você mesmo. Emmanuel nos dá exemplos de que a natureza não dá saltos. É uma lei de Deus, né? A espiga, diz Emmanuel, enche-se de grão em grão. Desenvolve-se uma árvore milímetro a milímetro. Uma floresta inteira nasce de sementes pequeninas e começa-se um tecido, fio por fio. E ele diz que um grande rio é um conjunto de filetes de líquidos. Por isso, nesse processo de autoconhecimento, nós precisamos de coragem, de perseverança, de vigilância constante, devagar, mas sempre. Diz que o tempo, aquele que domina as civilizações até hoje, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Então o convite de hoje para essa Páscoa é que nós não desistamos de nós mesmos, busquemos renovar as nossas ações através do nosso autoconhecimento, tornando a nossa mochila imperceptível totalmente sensível aos nossos olhos. Que vocês tenham uma excelente Páscoa, que vocês busquem Jesus nascendo dentro da sua alma, dentro do seu coração, dos seus sentimentos, dentro da sua visão. Assim seja. Graças a Deus, abraços fraternos.